Todos nós temos o poder de escolher. Eu escolho ser rico e faço essa escolha diariamente. Infelizmente, 90% das pessoas não seguem o caminho certo para o sucesso financeiro e continuam a viver com a ideia errada sobre dinheiro e riqueza. Consequentemente, elas nunca almejam algo diferente e dedicam toda a sua vida a um trabalho e acabam não aproveitando as maravilhas do mundo. A boa notícia é que existe um mundo diferente, onde você é o arquiteto das suas próprias finanças e você pode alcançar a liberdade, tempo e dinheiro. O preço que você deve estar disposto a pagar é chamado de educação. Invista seu tempo e mente de forma adequada e assim obtenha sucesso. Robert Kiyosaki afirma que a razão de 90% das pessoas trabalharem duro a vida inteira e continuarem na pobreza é porque muitas delas não entendem o poder de se pagar primeiro. No livro Pai Rico e Pai Pobre, aprendemos que a primeira coisa que devemos fazer quando recebemos dinheiro é pagar a nós mesmos. Mas pagar a si mesmo não significa que você deve gastar todo o seu dinheiro cuidando de si mesmo e comprando coisas de satisfação imediata e momentânea. Significa que você deve investir em si primeiro. Essa é a razão pela qual 90% das pessoas trabalham duro durante toda a vida. Elas não entendem o poder de se pagar primeiro. Elas não entendem o poder de economizar para investir. Elas não entendem o poder da educação financeira. Se você souber que seus dois ativos mais importantes são sua mente e o seu tempo, então você também sabe que o trabalho árduo não funciona. Na vida você tem que tomar decisões. Quando eu tinha apenas 9 anos, Robert Kiyosaki tomou a decisão de ser rico. Se Robert tivesse apenas um pai, teria que aceitar ou rejeitar seus conselhos. Ter dois pais lhe deu a opção de contrastar dois pontos de vista, aquele de um homem rico e de um homem pobre. Seria maravilhoso se todos tivessem um pai rico e crescessem aprendendo noções financeiras essenciais. A maioria das pessoas não tiveram essa vantagem, mas não deixe que isso o desencoraje, independente do que aconteceu ou não com você no passado. Quando você está pronto para fazer grandes mudanças, coisas maravilhosas podem acontecer em um curto espaço de tempo. A fortuna não sorri apenas para aqueles que começam jovens. Muitas grandes fortunas foram os resultados de pessoas determinadas que começaram tarde na vida, ou até mesmo pessoas que tinham uma grande quantidade de dívidas. Um exemplo perfeito é o Coronel Sandler. Ele tinha 66 anos e estava falido, quando criou o frango frito KFC. Pessoas envelhecem ou se tornam obsoletas só porque se agarram às ideias antigas. Meu pai rico costumava dizer que você pode não evitar envelhecer fisicamente, mas isso não significa que você também devesse envelhecer mentalmente. Se quisesse ficar jovem por mais tempo, adote ideias jovens. Muitos de nós crescemos pensando que os erros são ruins e que devem ser evitados a todo custo. Temos a tendência de associar os erros à falta de inteligência. Quanto mais erros alguém comete, mais a sociedade o rotula como tola. No entanto, para o meu pai rico, os erros eram oportunidades para aprender algo novo. Há alguma magia escondida em cada erro e essa magia é chamada de aprendizagem. Em vez de me mostrar como evitar os erros, meu pai me ensinou a arte de transformar os erros em uma oportunidade de adquirir sabedoria. Não é fácil aprender com os nossos erros e derrotas, mas não se esqueça de que a maneira como nós reagimos aos nossos erros nos diz muito de quem nós somos. Pagar a si mesmo primeiro às vezes pode ser muito difícil, não por causa de questões de dinheiro, mas porque no caminho certo para o sucesso financeiro é necessário enfrentar obstáculos que pessoas sem educação financeira e com mentalidade de pobreza preferem não enfrentar. Supere esses obstáculos. Uma das lições mais valiosas que você aprenderá ao superar seus erros é como gerenciar o risco. Goste ou não, o risco faz parte da vida e do sucesso. Saber gerir o risco é uma das condições necessárias do conhecimento básico financeiro. Quando você aprender a reconhecer esses obstáculos pessoais, você pode superá-los. Mas quais são esses obstáculos? Vou lhe ensinar agora os 6 obstáculos que você deve superar para poder e se pagar em primeiro lugar. Obstáculo 1. Medo. Medo de perder dinheiro é a principal razão pela qual 90% das pessoas têm dificuldades financeiras. Mas o medo não é o problema real. O que importa é como as pessoas lidam com esse medo. Meu pai rico costumava me dizer que a principal diferença entre os ricos e os pobres é como eles lidam com o medo de perder o dinheiro. Alguns simplesmente desistem quando têm perdas financeiras. Outros transformam perdas em ganhos. Os perdedores são derrotados pelo fracasso. Eles acabam perdendo no final ou nem sequer iniciam seus projetos já com medo do fracasso. Obstáculo 2. Cinismo. Todos nós carregamos um Chicken Little dentro de nós. Provavelmente, se você assistiu e lembra do filme Chicken Little, o personagem desse filme, que corria de um lado para o outro no curral, avisando aos outros animais que o céu ia cair. Chicken Little tinha uma atitude pessimista em relação à vida. Era um cínico clássico. Há pessoas como esse personagem em todos os lugares, especialmente no mundo financeiro. Se você quiser ser rico, deve parar de ouvir cínicos financeiros pessimistas. Se você tiver pessimismo, a história do Coronel Sandler poderá inspirá-lo e mudar a sua atitude pessimista. Aos 66 anos de idade, ele descobriu que a previdência social não era o suficiente para viver. Assim, ele começou a viajar pelo país para vender a sua receita de frango frito. Sua receita foi rejeitada mais de 1000 vezes antes que alguém a aceitasse. Ele se tornou bilionário em uma idade que a maioria das pessoas se aposentava. Se você tem dúvidas e tem medo, faça o que o Coronel Sandler fez com os seus sonhos. Persista e não desista até realizá-los. Obstáculo 3. Preguiça.
Pessoas ocupadas geralmente são as mais preguiçosas. Estar sempre ocupado é uma forma de fuga. Se você se mantiver ocupado, você pode evitar algumas das coisas que não quer enfrentar, como se exercitar, comer de forma saudável ou cuidar da sua riqueza. Mas e a cura para a preguiça? Um pouco de ganância. Talvez agora você esteja pensando, a ganância não é algo ruim? A ganância só é ruim quando é sentida em excesso. Na realidade, todas as coisas em excesso são ruins. Obstáculo 4. Hábitos. Quando você paga suas contas nos 3 dias do mês, você tem algum dinheiro sobrando? Provavelmente não. Talvez a principal razão de você ter dificuldades financeiras é porque você possui maus hábitos. O pior hábito financeiro é pagar seus credores antes de pagar a si mesmo. Isso não significa que você não deve pagar as suas contas em dia. O que ele quis dizer é que você deve pagar a si primeiro, mesmo quando tem pouco dinheiro. Quando o pai rico me disse isso, eu estava perplexo como alguém pode pagar a si mesmo primeiro. Eu perguntei como isso era aceitável e ele me respondeu que era uma questão de motivação. Ele então me perguntou quem vai reclamar mais, você ou seus credores que não receberem o pagamento. Rapidamente respondi que obviamente os credores. Então ele me explicou que os credores são intimidantes e é por isso que a pressão para pagá-los é tão grande. Meu pai rico tinha razão, que a preguiça não obriga ninguém a desfazer ou fazer algo. O que motiva as pessoas é a pressão. Quando você se pagar primeiro, se torna mentalmente e financeiramente mais forte. Melhor equipado para enfrentar o mundo. Obstáculo 5. Arrogância. A arrogância é uma mistura de ego com ignorância. A ignorância se esconde atrás do ego em discussões financeiras. Muitas pessoas tentam abrir o caminho por meio de bravatas, quando não sabem do que estão falando. Não mentem, mas não dizem a verdade. O mundo das finanças está cheio de pessoas que não sabem do que estão falando. E no meio dos assuntos financeiros, fica fácil tropeçar em sua própria ignorância e falhar. Em vez de esconder sua ignorância com arrogância e exibir seu dinheiro para acabar no fracasso, comece a se educar rumo ao sucesso. Obstáculo 6. Decepção. Não fique desapontado quando as coisas não saem como o esperado. Quando eu deixei o corpo de fuzileiro navais, meu pai rico me recomendou que eu arranjasse um emprego de professor para aprender a vender e me ajudou a ter sucesso na venda. Por 2 anos, fui o pior vendedor da empresa e costumava colocar a culpa no meu fracasso, na qualidade do produto que vendia e até nos clientes. Meu pai rico costumava dizer que quando as pessoas são medíocres, elas gostam de culpar os outros. Para aprender a vender, tive que enfrentar a dor da decepção. Finalmente aprendi como enfrentar minha timidez e junto, a habilidade de venda recebeu uma adição valiosa. Usei a decepção a transformando em um ativo, em vez de um passivo. E você? Vai pensar como o meu pai rico e superar estes 6 obstáculos ou vai ser como o meu pai pobre e permitir que eles interfiram em seu caminho? Agora sobre imaginação, imagine-se podendo acordar a hora que bem desejar, poder ir em qualquer restaurante sem se preocupar com o preço do cardápio ou até mesmo proporcionar toda aquela vida que a sua família realmente merece. Isso tudo é possível quando você empreende. Neste canal, estimulamos o ato de empreender. Acreditamos fielmente que este é o caminho para as suas realizações pessoais e profissionais. Por conta disso, sempre indico bons livros na descrição do vídeo, te ensinando sobre as mais diversas lições dos milionários. Uma oportunidade para quem deseja começar a empreender. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal e até a próxima.